Nesta videoaula, vamos aprender o que é bundling e minification. Olhando aqui para as explicações que nós vemos aqui no ecrã, pelo Gemini que gerou para a gente, bundling, o agrupamento, no ASP.NET, é uma técnica de otimização de desempenho que combina vários arquivos CSS ou JavaScript em um único arquivo. Ele reduz o número de requisições HTTP necessárias para carregar a página web, acelerando o tempo de carregamento do navegador do utilizador. Ok? E o que é minification? Minificação é uma técnica de otimização que reduz o tamanho do arquivo CSS, JavaScript ou até HTML, removendo caracteres desnecessários, como espaços em branco, comentários, quebra de linha, sem alterar a funcionalidade do código. Ou seja, aquilo fica compactado, é o que os compactadores fazem, de modo que não afete a estrutura de funcionamento. Muito bem. São duas coisas distintas. Se a gente for olhar aqui no desenho aqui embaixo, aqui no bundling minification aqui do workflow, conseguimos perceber coisas diferentes. Veja, aqui no lado esquerdo, nós temos aqui os source files, não é? Temos aqui ficheiros JavaScript e um grupo de ficheiros CSS. Quando a gente está a construir a aplicação, é muito comum a gente ir surgindo as necessidades e a gente vai criando os ficheiros, a gente vai metendo lá e é normal a gente fazer isso, colocar individualmente cada um, não é? Mas num determinado momento é interessante que nós, como desenvolvedores, olharmos para aquilo e falar, bom, vou aplicar uma técnica de bundling. Por exemplo, aqui criar um bundling.css e em vez de eu ter só o ficheiro de style, de dem e de custom aqui na minha aplicação, eu crio uma só. Eu crio uma só e faço uma chamada só. A nível de input e output, a gente tem um ganho de performance, porque em vez de carregar três ficheiros, nós carregamos um só. Ah, mas o ficheiro vai estar com todo o código dentro. Sim, vai estar. Porém, o que a gente ganha aqui é no input e output, entendeu? No tempo do output, input e output. Mas, pensando nesse problema de tamanho, também temos o minification. O minification vem para agregar na equipa para causar o impacto que nós queremos, reduzir o número de input e output e reduzir o número de leitura de caracteres, que é realmente remover os espaços, remover quebra de linha, remover comentário, coisas do gênero que não são necessárias, são caracteres que estão ali a mais, e o processamento do ASP.NET, no caso, não sente falta desses caracteres. Então, faz todo sentido aplicarmos isso, porque além de diminuirmos a quantidade de carregamento de ficheiro, diminuímos também o carregamento de caracteres. Né? Esse é um processo que não é muito utilizado, não é comum para os desenvolvedores utilizarem isso, mas é uma boa técnica. Dá para viver sem, mas quanto mais performance a gente pensar, melhor, não é? Então, essa é uma forma de se fazer isso. O conceito aqui tá dado, né? Que no caso aqui a gente gerou um site min.js. No caso aqui ele não colocou o nome de bundle, ele colocou minificado, porque ele já está minificando e já está também fazendo o processo de bundle. Ele colocou com esse nome e também mesma situação aqui para o site min.css, que já está agrupado aqui todos esses três ficheiros num só, não é? Eu habitualmente eu não faço isso. Eu costumo colocar um nome bundle. Pelo menos nas que eu construo, eu costumo colocar, ou eu colocaria site.bundle.min.js, que significa que está com bundle e que está minificado, e que é o ficheiro que eu tenho que carregar. Eu faria isso, mas tem muita gente que não faz, que coloca dessa forma, então fiquem à vontade para decidirem do vosso lado como queiram fazer. Né? No outro lado aqui, nós temos aqui uma outra situação que nesse link aqui, deixa eu
colocar aqui a setinha, nesse link aqui, que eu vou disponibilizar para vocês no PDF, você consegue aceder para baixar essa aplicação aqui do Marketplace da Microsoft, que é o Bundler e Minifier 2022, mas serve para todos os outros Visual Studio superiores. Eu já tenho aqui instalado a minha máquina, mas é uma coisa simples, você baixa um exe lá e instala na sua máquina e ele automaticamente integra com o Visual Studio. Se o seu Visual Studio estiver aberto, tem que fechar e tem que abrir de novamente para ele registrar e passar a funcionar. Tá? E nós vamos demonstrar ele agora, se a gente avançando aqui para o próximo slide. O nosso objetivo ao final é ter uma comparação de como vai ser, se vocês repararem bem aqui nessa imagem aqui, nós temos aqui a quantidade de objetos carregados e até o final a quantidade de megabytes que a gente carrega no carregamento dessa página. Utilizando a prática que eu falei de bundle e minification, repare aqui uma pequena aplicação simples com praticamente nada, repara como tem uma diferença aqui de performance, não é? Para a gente conseguir visualizar isso aqui, basta você ir na inspeção do seu browser e na área de network e atualizar a página, que automaticamente você vai ver isso, você vai ver os ficheiros carregados, se houve uma falha de carregamento. Às vezes acontece da gente botar um caminho errado, esquece de botar um libs lá, da vida lá que a gente definiu, e às vezes o ficheiro não carrega. E aqui é o que você sabe, porque ele tentou carregar, mas não conseguiu. Recebeu um 404. É aqui que você vê essas coisas. Ok? Mas vamos aqui a mão à massa. Muito bem, nós temos aqui o Visual Studio da aula passada, né? E depois dessa rápida explicação aqui do bundle e da minification, nós vamos aqui avançar para fazer a implantação disso. Então, como é que funciona? Supostamente, aquele bundler e minifier já está aqui disponível para mim aqui, mas se você for procurar ele aqui no menu, talvez você não encontre. Por quê? Porque ele é uma integração aqui do Visual Studio. Para que você utilize isso, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui na raiz do MVC, clicar com o botão direito. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos adicionar um ficheiro do tipo JSON. Vou botar aqui, ó, JSON, aqui, com o nome bundle config config.json. Ok, vamos adicionar aqui. Ele, por padrão, como eu adicionei um ficheiro JSON, ele meteu um código padrão JSON aqui, mas na verdade não é isso que a gente vai usar, tá? A estrutura, como é que funciona a estrutura do bundle config? O bundle config, ele é um array, não é? Então, sendo um array em JSON, teria que começar, na verdade, com as chaves, certo? Aí sim, dentro a gente mete aqui chavetas e começa a fazer a descrição aqui do código, tá? Muito bem. Eu já vou colar aqui. Não, ainda não vou colar, porque ainda não temos a estrutura que nós vamos trabalhar. Vamos na verdade, agora desenvolver aqui a estrutura de ficheiros que a gente precisa. Vamos ter que fazer bundle e minification, né? Vamos olhar o que nós temos aqui. Bom, CSS, JavaScript, nós não temos nada. Nós só temos aqui as bibliotecas, certo? Lembrando que as bibliotecas, elas também geram os seus conteúdos, às vezes, com o nome de ficheiro bundle. Por exemplo, aqui, ó, bootstrap.bundle, já está feito. Quando você baixou a biblioteca, já veio construído o bundle, né? Mas nós estamos falando aqui a nível de desenvolvimento. Então, é o código que a gente tem, que a gente quer, que a gente está produzindo, que a gente quer gerir, não é? Então, vamos lá. Vamos criar aqui um CSS. Tá? Vamos ver aqui, folha de estilos.
eu vou querer criar aqui um chamado site.css, que quando a gente gera o projeto pelo scaffold do MVC, vocês já sabem que isso já vem criado, né? Com algum código ali dentro. Mesma coisa agora nós vamos fazer para criar um outro, como se a gente estivesse trabalhando. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V para facilitar aqui para a gente. Ela mesma. Vou colocar como admin, CSS, perfeito. Ainda não tem nada, vamos colocar coisas dentro. E aqui do outro lado aqui, nós vamos copiar também aqui, colar aqui no JavaScript, depois eu altero aqui o ficheiro, renomear aquele ponto para pronto JS, ok? Um ficheiro texto por enquanto, tá? E aqui vamos apagar. E também vamos criar um outro também, de JavaScript, para ficar mesmo, de fazer as duas coisas, tanto para o CSS quanto para o JavaScript. Cada um vai ter o seu bundle, né? Então, vamos colocar aqui postal code. Postal code. Ok. Maravilha. Então, nós já temos aqui então dois ficheiros. Vamos só preencher eles, né? Estou aqui com o postal code. Eu tenho um código aqui que eu vou colar. É óbvio que é um código fictício, né? É para a gente representar um cenário, né? Com JavaScript aqui, com os códigos JavaScript. Vamos pegar aqui o do site, uma funçãozinha hello student. Vamos colocar aqui. Tá aqui, ó, uma função JavaScript. Salvei, salvei. Agora no CSS aqui, vamos colocar alguma coisa aqui. Ou é o que vem por defeito quando a gente está desenvolvendo. Colocar aqui o body, colocar uma instrução CSS aqui, para a gente perceber. E no admin também, vamos colocar aqui uma customização simples para os botões, tá? Imagina que esses ficheiros fossem grandes, que tivessem muita coisa, estão aqui estruturados, formatados. Como vocês podem ver, tem uns caracteres de espaço, caracteres de quebra de linha. Não temos comentário, mas se tivesse, seria também minificado e limpo, né? Para explorar. Deixa eu salvar todos eles. E agora sim, agora a gente pode vir aqui no Bundle Config. Eu quero já mostrar para vocês uma possibilidade aqui, ó. Quando clica com o botão direito, aí ele aqui, ó, Bundler e o Minifier aqui. Ele tem algumas funções. Por exemplo, quando nós terminarmos de escrever o código aqui, nós podemos mandar executar, que é simplesmente a atualização dos bundles. Quando o ficheiro existir lá, se você quiser apagar eles, é só botar com o botão direito aqui. Não vai apagar esse ficheiro aqui. Vai apagar os ficheiros que foram gerados na pasta de CSS e de JavaScript, ok? Aqui é para quando a gente quer habilitar que ele faça isso automático, né, quando na nossa build. Aqui ele já está fazendo a produção de saída, ou seja, a gente vai salvar esse ficheiro agora, ele já vai gerar. Né? E para quem trabalha com conversão com GUP, também tem essas possibilidades. E temos aqui uma configuraçãozinha muito básica que ele disponibiliza para a gente aqui. Ok? Essa é a forma depois que a gente tiver com tudo montado, pronto, eu volto aqui. Maravilha. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode, eu vou colar o código aqui, obviamente, para não perder tempo. E tá aqui, ó. O que isso quer dizer? Aquelas chavetas eu já falei para vocês, estrutura das chavetas. Aqui o que nós temos? Nós temos basicamente output file e input files. Só isso, mas praticamente nós temos. Nós temos que definir o nome do ficheiro que vai ser gerado e o que vai ser agregado. Né? As duas fontes. Nós vamos ter aqui, vamos fazer uma junção desses dois ficheiros nesse cara aqui. É isso, é muito simples a lógica. Tanto para o CSS como para o JavaScript. Repara que estão separados aqui, né, na estrutura do JSON, ok? Esse daqui é outra coisa. Isso aqui é nós temos como eu falei no início, o bundle é uma coisa, a minification é outra. Aqui é uma integração que nós estamos fazendo.
Estamos habilitando para ele, além de juntar, compactar, certo? E aqui é uma outra opção que é um source map, que ajuda na parte de debug, né? Então, no caso aqui não interessa, eu estou desabilitando ele aqui, tá bem? Feito, tá feito. Se eu fizer, teoricamente, se eu salvar aqui, automaticamente teria que gerar aqui. E gerou, olha lá, bundle.min e aqui embaixo bundle.min.js, certo? Tá gerado. Agora, como é que a gente confirma que aconteceu isso mesmo? A gente abre aqui, repara, já está tudo compactado, tá uma maçaroca que não dá para entender nada. Mas se você perceber bem, esse daqui, esse início aqui, até quase lá no final, é o código do admin.css. Repara aqui no final o body padding top 10, que foi que eu coloquei justamente aqui, ó. Ó, tá vendo? Então ele compactou tudo isso e juntou. Então o bundle ele tem essa junção. Vamos olhar no bundle também do JavaScript. Mesma coisa lá, ó, Hello Student, certo? E acabou. Era o meu ficheiro de site.js era até aqui. E acabou. Aqui já é o outro, o postal code. Ó. Já começa aqui, ó, validate, zip code, por aí vai. Ok? Então, está comprovado que existe já o ficheiro. Maravilha. Existe. Está aqui. Reparem que eu, como eu falei para vocês aqui, ó, os ficheiros estão aqui e nós temos, quando a gente vai em cima do bundle aqui, a gente tem essa capacidade, por exemplo, não quero, apaga. Apagou, já era. Não apagou o ficheiro, apagou aqui os ficheiros que nós geramos, né? Reconstrói ele, por favor. E aí, a gente vem aqui, faz update e ele está aqui de volta. Fiche, não é? Legal. Tá aí, tá gerado, tá configurado, tá tudo certo? Ainda não. O que que falta? Falta a gente olhar para o layout. Repara aqui, ó. Aqui é a nossa estrutura principal de carregamento, né, dos ficheiros de layout. Onde que eu estou dizendo que eu estou chamando o bundle aqui? Não estou, certo? Eu poderia vir aqui e acrescentar os links, né, de chamada. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui arrastando, porque o Visual Studio muda, às vezes desconfigura, às vezes a gente não consegue. Às vezes, antigamente, por produtividade, a gente arrastava aqui, ó, e ele gerava o código, e gera ainda. Ótimo. Então, eu fiz o apontamento, agora a minha aplicação está carregando o admin.css, certo? Em teoria, é o que a gente faz quando a gente está desenvolvendo, mas, como eu falei, chega um determinado momento que você tem que falar assim, bom, eu vou ajustar isso aqui para os ambientes. E para os ambientes, em teoria, no ambiente de desenvolvimento a gente usa o ficheiro aberto e em qualidade de produção a gente costuma usar o minificado para ter mais performance, correto? É, isso numa situação normal. Então, o que a gente, para a gente atender esses cenários, existe um recurso que a gente pode usar, que é uma tag HTML environment, que na verdade é um Razor, e que a gente pode definir o uso do ambiente, tá? Antes de mostrar isso para vocês aqui no layout, é importante a gente verificar se o nosso ficheiro de controle de ambiente está devidamente arrumado. Repara que nós temos aqui um ficheiro e vem por defeito vazio, só com a execução aqui do ASP.NET Core Environment, só temos o desenvolvimento. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Vou copiar aqui o código aqui para mostrar mais fácil para vocês. Para nós termos aqui dois ambientes. Nada mais é do que ajustar aqui a nomenclatura, tá? Nós estamos trabalhando aqui, então vamos trabalhar com development e production, tá? São dois, temos por efeito de dois ambientes. Muito bem. Então, já salvei a nossa aplicação ASP.NET, já possui aqui, ó, reparem aqui que ele já me gerou aqui as opções de trabalhar com ES Express, com WSL e com os dois ambientes que nós acabamos de criar aqui, certo? E como é que a gente diferencia, faz ele para ele entender quando é que ele vai
carregar um min ou não min, ou carregar um bundle, não é? Então, a gente temos, como eu falei, essas tags aqui. Eu vou colar aqui para nós ganharmos tempo. É muito interessante, tá? Não é toda a gente que utiliza dessa técnica, tá? Eu vou colar aqui. Repare que ela ficou verdinha já estamos entendendo ali que é uma tag helper, que é um recurso que nós já vimos na formação anteriores e vamos explorar mais aqui nessa formação. E temos aqui os dois ambientes, né? Ele diz aqui que é um ambiente que está incluso no desenvolvimento e o que não está incluso no desenvolvimento, ou seja, que é produtivo ou o ambiente que você queira criar. E ele diz que ele tem um comportamento aqui de carregamento, repara, não carrega minification, carrega todos eles. E aqui carrega o minification do Bootstrap, né? E carrega o bundle aqui que nós geramos. Né? Em teoria, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos fazer a mesma coisa aqui no ambiente de produtivo. Eu não estou usando esses dois aqui. Repara que tem um só. Por quê? Porque o bundle dá conta de ter as duas informações, certo? Então não se assustem, porque tem três, aqui tem dois. Tá? É isso mesmo que tem que ser, tá bem? E nós temos também que fazer isso para os ficheiros JavaScript que são processados aqui abaixo aqui. Ó. Aqui por acaso já até estava aqui o bundle do Bootstrap. Nós vamos manter eles, quer dizer, mas vamos colocar aqui dentro de uma estrutura organizacional, tá? Eu vou colar aqui logo abaixo do footer. Tá aqui. Já aproveitando, já acrescentei aqui um render section async, que é o cara que passa que passa os recursos, né, de jQuery, de bundle, repassa isso para as views, né? Então tá aqui a renderização de sessão assíncrona, ok? Então acrescentem isso também no vosso código aí. Bom, maravilha. Está aqui ó, o desenvolvimento todo aberto e o de não desenvolvimento usando o minification no jQuery, usando o bundle do Bootstrap e usando o nosso bundle que nós criamos. Certo? Muito bem. O que nós podemos perceber aqui? Se a gente rodar agora num ambiente de desenvolvimento, vamos carregar os ficheiros inteiros. Vamos ver como é que vai ser isso. Para carregar. Carregando. Ok. Vamos ver se está tudo certo aqui? Como é que a gente faz para a gente verificar se está tudo certo? A gente vem aqui no botão direito, inspecionar. A gente consegue olhar aqui no network. Reparem aqui que não tem o ícone do erro. Tá? Isso aqui é só um warning. Vamos aqui expandir aqui. Está aqui a nossa página. Vamos ver de fato o que carregou no nosso processo. Maravilha. Vamos baixar isso aqui. Olha lá, nós temos aqui o site.css, admin.css, jQuery.css, Bootstrap Bundle, porque já estava setado como bundle, site, postal, isso aqui são outros que o ASP.NET utiliza de carregamento dele próprio, certo? Mas os nossos ficheiros está aí, está carregado, nós carregamos aqui, fizemos 15 requisições, levamos o tempo de 243, a aplicação é muito pequena, muito rápida, né? Não vai estender, a gente não vai sentir grandes diferenças agora, mesmo passando para produtivo, a gente não vai sentir grandes diferenças, porque, como eu falei, a aplicação é pequena, mas conforme vai crescendo, a gente vai sentindo a diferença, certo? Muito bem, e é isso de informação aqui que nós temos aqui, tá? Então vamos ver uma coisa aqui, deixa eu fechar isso aqui, tá aqui fica mais fácil de ver. Maravilha, vamos fechar, guardar essa informação aqui, né? Vou até dar um print aqui, para a gente não perder, tá? E vou fechar a aplicação e agora eu vou trocar de ambiente.
E qual é o objetivo? O objetivo agora é ele fazer uma rota de carregamento diferente ali que nós configuramos ali. Aqui. Network. Refresh. Bom, diminuiu aqui a carga. Repara que os ficheiros já mudaram aqui, ó. Bootstrap.me, bundle.me. Esse aqui já estava, esse aqui já estava, esse aqui é novo que nós colocamos. Repara que diminuiu, olha lá, de 15 passou para 12, não é? E de 200 e tal milissegundos passou para 144, ok? Repararam que teve uma pequena mudança de performance? Isso é fundamental. Isso numa aplicação maior, com mais bibliotecas, isso faz diferença. Isso é o que separa uma aplicação profissional de uma amadora, certo? Muito bem. Então é isso. Foi isso que a gente queria mostrar nessa videoaula. E até a próxima.